No vídeo de hoje a gente vai falar sobre precificação e vamos descobrir se você está ganhando dinheiro ou se está pagando para trabalhar. Meu nome é Rafael Leite. E o meu é Renato Tiqueira. Vamos te ajudar, vamos te mostrar, vamos exemplificar as contas de como você pode e deve fazer para precificar o seu produto. Você está no Conversa Empreendedora. Conversa comigo. Rafa, por que você me trouxe aqui? Nossa. Não, vamos lá. Bom, Renato, o negócio é o seguinte. Hoje eu quero trazer um exemplo real. Certo. Uma amiga nossa está vendendo sanduíche, está fazendo faculdade e vende sanduíche na hora do recreio, na hora do intervalo. Para merendar. Para merendar, exatamente. E eu quero saber, ela está ganhando dinheiro ou ela está pagando para trabalhar? Ué, aí tem que fazer conta para descobrir. Tá, aí... O que ela faz? Sanduíche natural. Mas ela vende só um tipo de sanduíche? Ela vende dois tipos de sanduíche. O sanduíche de frango e o sanduíche de atum. Eu fiz até uma listinha dos ingredientes. Certo. E pra gente calcular, ver se está ganhando dinheiro ou está pagando para trabalhar. Então vamos fazer conta. Primeira coisa, tem que descobrir o que compõe o sanduíche dela. Que ingrediente que tem? Qual que é a matéria-prima? Estou aqui com a lista dos ingredientes e quanto que ela pagou em cada ingrediente. Importante. E eu quero saber o que ela está ganhando, o que ela está deixando de ganhar, o que ela pode melhorar. Fechado? Então fechado. Então fala para mim quais são os ingredientes. Bom, primeira coisa, pão de forma. Ela compra um pão de forma por R$6. Um pacote. O pacote. Certo. Esse pacote dá para fazer em média 10 sanduíches. Certo, beleza. Então, duas fatias. Beleza? Compra 500 gramas de maionese. Qual a maionese? É real, mas é qualidade. Legítimo. É 5,50. 500 certo, gramas. o pote, né? É. Beleza. Um pote dá para fazer 20 sanduíches. Certo. Requeijão, 200 gramas. Ela pagou R$6,99. R$7, vamos arredondar. Dá para fazer 10 sanduíches. Alface, ela usa alface americana, é uma alface um pouquinho mais cara. Ela compra uma cabeça, é cabeça de alface mesmo que fala? É uma alface. R$5. Dá para fazer 10 sanduíches. Ela vai tirando as folhinhas e tal. Uma cenoura. Certo. Ela vai pagar, aí cenoura é por quilo, né? Mas vamos colocar aí que ela pagou R$1 na cenoura. Ela usa meio quilo de frango, dá para fazer 10 sanduíches. E aí ela tem, igual eu te falei, ela tem dois sabores. Um de patê de frango e o outro de atum. O patê de atum ela compra pronto. O patê de frango ela tem que fazer, ela tem que esquentar, colocar o requeijão e ela faz o patê de frango. Então ela compra o peito de frango para poder fazer. E 1 quilo dá para fazer 20 sanduíches, né? Meio quilo, 10 sanduíches pra gente. E o patê de atum também ela gasta 500 gramas. Então é 500 gramas de patê de atum e 500 gramas de frango. Também dá para fazer 10 sanduíches. Então é isso. Então beleza. A gente tem todos os ingredientes que ela usa para fazer o sanduíche e tem todos os preços. E o importante, você já trouxe aí, que ela já tem isso especificado, a quantidade de produto que ela usa para fazer uma quantidade de sanduíche. A gente precisa de todas essas informações para poder fazer o cálculo de quanto que custa um sanduíche para ela. Não quanto que ela vende, quanto que custa para ela fazer, certo? Então, vamos repassar aqui cada ingrediente que ela usa, o preço, a quantidade que dá para fazer e como que a gente vai fazer esse cálculo. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai ver quanto que custa cada ingrediente por sanduíche. Por exemplo, só para exemplificar, o pão de forma. A gente está colocando aqui que ele custa R$6. R$6, o pão de forma dá para fazer 10 sanduíches. Ou seja, se o pão custa R$6 e dá para fazer 6 sanduíches, quer dizer que cada pão de forma no sanduíche custa 60 centavos. Concorda? Cada parte... A cada duas fatias, vamos dizer assim, que é utilizado para fazer um sanduíche, custa 60 centavos, beleza? Perfeito. Vamos fazer isso para todos os ingredientes. A maionese, o preço R$5,50. Só que dá para fazer 20 sanduíches, pela quantidade que ela coloca. Ou seja, R$5,50 dividido por 20, sai 28 centavos cada porção de maionese em um sanduíche. Ok, beleza? Entendi. Perfeito. Requeijão, R$7. Mesmo procedimento.
R$7, cada pote de requeijão dá para fazer 10 sanduíches, 70 centavos o requeijão em cada sanduíche. A alface custa R$5, dá para fazer 10 sanduíches com a peça de alface, 50 centavos o preço da alface dentro de cada sanduíche. A cenoura custa R$1, também dá para fazer 10 centavos o preço da cenoura dentro do sanduíche. No caso, vamos tratar só do frango e depois do atum. Nós colocamos aqui que o frango custa R$12 o quilo, só que ela usa, 1 quilo dá para fazer 20 sanduíches. 12 dividido por 20 dá 60 centavos uma porção de frango dentro do sanduíche. Entendi. De frango, beleza? Perfeito. Depois a gente faz o mesmo processo com o do atum, a diferença vai ser só no finalzinho dos sabores. Então vamos lá. O pão de forma custa 60 centavos para fazer o sanduíche. A maionese 28 centavos, requeijão 70, alface 50, cenoura 10 e o frango 60 centavos. Quando nós somamos isso tudo, cada sanduíche para ela fazer, em relação, estamos calculando aqui somente o preço do produto, custa R$2,78 quando eu somo cada ingrediente, cada preço de cada ingrediente para fazer um sanduíche, então, certo? Cada sanduíche custou R$2,78 de matéria-prima. Sem contar mão de obra. Exatamente. Não estamos contando aqui o tempo que ela gasta para fazer. Não sei, a gente não está calculando aqui o tempo. Mas em outras situações, a gente até pode trazer aqui para você mais para frente situações de quanto que custa uma mão de obra, principalmente se você tem funcionários que trabalham com você. A gente não está colocando também o preço de algum maquinário que ela pode utilizar, de uma energia que às vezes ela usa, de um gás que ela usa para fazer o sanduíche, para poder fazer o patê de frango, que no caso é manual. Isso a gente não está calculando, mas tem formas assim de descobrir. Porém, nesse caso simples aqui que nós estamos tratando, com essa informação já dá para a gente ter uma noção muito grande de como precificar. Ou saber se a precificação que ela está tendo está certa ou errada. No caso aqui, como no caso do frango, que é só esquentar, usa muito pouco o gás, né? É bem rápido, é desprezível. Quase, né? praticamente desprezível nessa situação, né? Porque se ela for abrir uma indústria aí é diferente. Porque certamente aqui, como nós sabemos, a quantidade que ela trabalha aqui é uma quantidade pouca. Sei lá, 20 sanduíches por dia, é coisa bem rápida. Se ela abrir uma indústria de sanduíche natural, vai fazer 1.000. Mas é isso mesmo, ela está vendendo em média de 20, tem dia que ela vende 20, tem dia que ela vende 15, tem dia que ela vende 10. Então realmente nessa situação é desprezível. Então vamos lá, sanduíche de frango, o preço R$2,78. Conversando com ela, qual que é o preço que ela vende o sanduíche do de frango? R$5. R$5. Então R$5 menos R$2,78, ela está tendo um lucro de R$2,22 por sanduíche vendido. Isso representa 80% do custo do produto, ou seja, está tendo 80% de lucro nesse produto. Aí você fala, a precificação está certa? Uma coisa eu posso falar, não está errado. Por quê? Ela não está deixando de ganhar e nem está pagando para trabalhar. Diferentemente, se ela estivesse vendendo um sanduíche, por exemplo, a R$3, ia dar o quê? 22 centavos só de lucro para ela, né? É muito pouco pelo trabalho que ela dá. Ainda mais a gente que não está considerando que é a mão de obra dela. Mas com um lucro de 80%, é um lucro bacana. Agora, para o ramo de alimentação. Para o ramo de alimentação está excelente. E aí, no caso da precificação, o conceito básico da precificação é você saber quanto custa o seu produto, obviamente, quanto você gasta para produzir. Como nós estamos tratando de um produto físico, não é uma prestação de serviço, a gente consegue mensurar linha a linha o preço final do produto, quanto que custa, e fica mais fácil para a gente calcular um preço de venda depois. Claro que a precificação ela não fica só nisso, mas a base principal é o quanto que você gasta para produzir, para você poder criar um preço de venda. Outros fatores que devem ser considerados na precificação é quanto que se tem concorrente que vende seu produto, qual que é o preço que ele vende, qual o mercado que você está, entre outras várias variáveis que interferem na precificação de um produto. Porém, o básico é você saber se você está ganhando ou não, se você está rentabilizando, se você está lucrando nesse produto ou não. Nesse caso aqui do patê de frango, o lucro está bacana, 80%, está bacana, um preço bom. A gente que já vivenciou em faculdade é um preço bom para um sanduíche.
Beleza? Alguma dúvida? Não, Tá acho tudo que em é só, ordem? 80% Vamos fazer de lucro. do- Eu queria ter 80% de do seu lucro. negócio? Do meu negócio, eu queria ter 80% de lucro. Então, vamos fazer o sanduíche de atum para ver a diferença? A diferença do sanduíche de atum com o de frango é praticamente o atum pelo frango. Os ingredientes são os mesmos. Vai ser o pão de forma, a maionese, o requeijão, a alface, cenoura, etc. Então os preços de cada produto desse dentro do sanduíche vai ser o mesmo. O pão de forma vai custar 60 centavos, a maionese 28 centavos. Olha aqui o painelzinho aqui, gente, vai ficar bem rápido pra gente. 70 centavos o requeijão, 50 a alface, 10 centavos a cenoura. E o diferencial, o patê de atum, como ele já vem pronto, já é um produto industrializado e é um produto mais caro do que o frango, ela pagou R$17,00 em 500 gramas de atum. E a 500 gramas de atum dá para fazer também 10 sanduíches. Ou seja, cada porção de patê de atum dentro de um sanduíche vai custar R$1,70, certo? Logo, o custo do sanduíche de atum vai ser mais caro do que o de frango. Quando a gente somar, vai ficar R$3,88 o custo do sanduíche de atum. R$1,10 mais caro do que o sanduíche de frango. Logo, para ela precificar, se ela quiser manter o mesmo lucro ou se ela quiser manter percentualmente ou numericamente, o preço do sanduíche de atum não pode ser igual ao preço do sanduíche de frango. No caso dela, quanto que ela vende o sanduíche de atum? R$6,00. R$6,00. Agora vamos fazer a comparação para ver se está na mesma proporção de um produto para outro. Tá. R$6,00 menos o custo do produto de R$3,88, R$2,12 que ela tem de lucro. Se a gente comparar com o de frango, vai ver que está dando uma diferença de 10 centavos só menor. Ou seja, teoricamente ela está ganhando a mesma coisa do que nos dois sanduíches, certo? Não, certo. Numericamente está certo. E aí, só que o detalhe está aqui. Quando a gente pega o percentual de lucro que ela tem desses R$2,12 em relação ao que ela gastou, aos R$3,88, ela vai ter um lucro de 54,6%. É uma diferença grande. Diferença grande. Se você lembrar aqui, até você falou assim, para ramo alimentício 80%, no de frango, um é de 54%, outro é de 80%. Isso é bom? Isso é ruim em relação à precificação? Não tem como eu te falar se é bom ou se está certo ou se é errado. Não estamos tratando nesse ponto. É tudo uma questão de estratégia e da gente enxergar para fazer justamente essa análise e entender se está bom ou se está errado. O que eu quero chegar? Percentualmente, o sanduíche de frango é muito mais lucrativo. Muito melhor, exatamente. Aí você fala, a precificação dos dois está errada? Temos que acompanhar, esse é o mercado que vai dizer. Porque para você ter 80% de lucro em relação ao sanduíche de atum, você precisa de vender ele a quase R$7,00. Aí fica a pergunta, R$7,00 vai vender o sanduíche de atum? Mas aí tem uma questão, lá na faculdade, tem a lanchonete da faculdade que pratica esses preços. Então ela está concorrendo, ela tem um concorrente lá dentro da faculdade. Eu acho até que lá na faculdade o sanduíche de frango custa em torno de R$5,50 e o de atum, eu acho que eles praticam R$6,50 lá. Ou seja, se ela aumentar um pouquinho mesmo que seja o de atum, pode ser que ela vai perder venda. Então provavelmente. É bem relativo. Mas o que a gente está querendo, isso depois a gente pode fazer outro vídeo tratando dessa questão, principalmente em relação ao concorrente, mas no ponto básico que nós queremos tratar aqui, nos dois produtos ela está tendo uma rentabilidade. Um está tendo uma rentabilidade melhor do que a outra. E o principal, ela descobriu quanto que custa o seu produto para depois poder fazer uma margem. Não sei se a sua amiga fez isso, se foi intencional ou se foi, vamos dizer assim, na base da sorte. Porém, o que ela fez não está fazendo com que ela pague para trabalhar, vamos dizer assim, né? Está conseguindo fazer um produto e vender com um preço maior e está tendo uma rentabilidade. Eu fiz justamente essa conta do sanduíche justamente por isso, para saber, ela está ganhando dinheiro ou ela está pagando para trabalhar? Porque eu perguntei para ela, quanto é que você gastou? Ela falou assim, uns R$50 para fazer... Uns 50. Uns 50. Pode ser uns 50 e tantos, uns 50 Exatamente, e ela não fez conta. Mas aí eu comecei a perguntar, mas você está vendendo por quanto? O que você gasta de ingrediente? Eu gasto meio quilo e gasto um pote de requeijão, um pote de maionese. Então, na verdade, ela não tem esses valores muito... Ela não fez isso. Ela pegou lá que a faculdade estava vendendo a R$5 e a outra R$6 e pronto. Rafa, em resumo, em relação à precificação dela, se ela fez as contas ou se ela não fez,
nós agora você vai conseguir mostrar para ela que realmente não tem nada errado e ela está conseguindo sim ter o que ela precisa, pelo que você me disse aí, é ter uma melhor organização em relação ao quanto ela gasta, a quantidade, as porções do produto, precisa realmente respeitar essas quantidades aqui. Por exemplo, o pão de forma realmente tem que fazer 10 sanduíches, a quantidade de maionese que ela coloca tem que dar para fazer 20 sanduíches, porque qualquer unidade a mais ou a menos que ela mexer na porção vai interferir no preço dela. E outra coisa, provavelmente ela compra isso aqui em supermercado, né? Pela quantidade pequena, o mercado tem uma variação muito grande de preço de mercadoria. O preço dos produtos variam com frequência, toda semana, por dia, tem semana de promoção. Então ela tem que estar sempre, a gente pode até montar uma tabelinha para ela aqui, ó, para toda vez que ela comprar, ela colocar o preço dos produtos que ela está pagando, que já faz esse cálculo aqui para ela ter noção, porque às vezes, sei lá... Você está dando variação no lucro dela. Às vezes uma maionese aumenta por algum motivo, ou o próprio pão, principalmente o frango e o atum, que são produtos mais caros, que pode ter uma variação de preço maior, para ver se realmente ela continua lucrando. Porque às vezes daqui um dia, não sei, o trem começa a aumentar a matéria-prima, e aí ela vai estar ganhando R$1 por produto. Será que compensa para ela? É isso que a gente quer chegar. E outra coisa, até você falou no vídeo passado de base de dados, eu achei interessante foi isso, porque ela falou assim, hoje teve um dia que eu vendi 20, aí no outro dia ela levou 20 sanduíches, só que ela vendeu 9 sanduíches. Ela teve que voltar com 11 sanduíches para casa. Que é um prejuízo. Não sei se ela vai conseguir vender. Talvez mais um dia, ela ainda, porque ela leva ele refrigerado, ela ainda consegue vender mais um dia. Mas e se ela falar assim, não tiver o controle e fizer 30 sanduíches e vender 2? Ela perdeu toda aquela mercadoria. E aí, talvez ela teria que, eu não sei como que faz, mas talvez teria que colocar uma margem de desperdício, de perda de mercadoria. Sim, esse número aqui, olhando assim, bem básico, sem saber a quantidade de perda, é isso aí, que você falou, a base de dados, se ela anotar lá, ela vai saber, por exemplo, no mês, quantos sanduíches que ela fez, quanto que ela vendeu, qual dia que ela vendeu mais, certo? Geralmente, na base de dados, talvez ela conseguiria saber, então, só para você entender, que, vamos supor, quarta-feira ela consegue vender, ela vende mais sanduíche do que na segunda. Então ela vai alimentando a planilha dela, então na quarta-feira é um dia típico que ela vende mais, então ela vai levar mais sanduíches. Nos outros dias que vende menos, ela vai levar menos. E aí ela consegue estabelecer uma média. Eu não posso fazer por dia mais que 15 sanduíches, senão eu vou ficar com o estoque parado. Esse estoque ele vence, né? Ele perde. Sim. E aí ela tem prejuízo. Às vezes é num dia na semana, ou às vezes é no início da primeira semana do mês e vende mais, isso é porque importante. O pessoal costuma receber mais. Existe essa variação e a base de dados vai trazer isso para ela também. Então, mais importante em relação à precificação, que ela não está perdendo. Olhando somente o que ela gastou e o que ela e o quanto ela vende. Aí entra a questão que você está comentando, são muitas variáveis, desperdício, concorrente, etc. Mas o básico, porque não adianta a gente fazer essa conta e ver que, um exemplo, ela gastou R$ 2,78 para fazer o sanduíche de frango e vendeu a R$ 3. Não dá, vai praticamente trabalhar para, imagina, vai vender 10 sanduíches e vai ganhar R$ 2,20. Tem uma outra coisa também que eu esqueci de te falar. Ela vai começar, o pessoal está pedindo muito para passar cartão, maquininha de cartão, e ela andou até olhando algumas marcas de maquininha e os valores eram mais ou menos o seguinte, só eu vou anotar aqui só para você fazer a conta. Beleza. Parece que a máquina era R$ 24,00, o custo da máquina R$ 24,00, e aí parcelava em até 12 vezes de R$ 2,00. Certo? R$ 2,00. A taxa no débito era de 1,99%. Sem taxa de transação, né? Débito 1,99%. E no crédito, à vista, era 3,90% do valor. Se fosse parcelado aí,
Mas Não, eu acho que nesse ninguém caso, compra sanduíche porcelado, né? Aí também é o cúmulo da butanagem. Não, Né? mas nós brasileiros gostamos de comprar tudo no cartão e a prazo, né? Às vezes tem gente que gosta. Ah, né? mas eu acho que eu não Ainda daria mais- nem essa opção de Mas parcelar. não, né? eu O também não, sanduíche, mas agora vai R$5. que ela fala, não, para a prazo eu faço o mesmo preço. Para quem vai comprar, financeiramente falando, Mas bom. aqui o interessante é o seguinte, tem uma diferença bem grande de débito para crédito, né? Sim, com certeza, com certeza. E mesmo o débito, você está falando de 99, vamos arredondar 2%, na hora que eu coloco 2% em relação ao custo que eu acrescento, isso vai aumentar o valor para ela, ela vai perder mais do que 2% no caso da lucratividade. Sabe por quê? Porque os 2% não é em relação aos 2,78 que ela gasta para fazer. Os 2% é 99 em relação aos R$5 que ela vende. Então, na hora que eu aumento 2% do preço de venda, aumento não, que ela vai perder 2% aqui dos R$5, que vai dar 10 centavos, o custo dela vai aumentar em 10 centavos. E aí o lucro dela não vai baixar só 2%. Quer ver? Vamos fazer uma conta aqui. Ó, 1,99 por cento de R$5. Então dá os 10 centavos. O custo 2,78, o custo dela iria para 2,88. Menos os R$5, que é o preço que ela vende, ou seja, o lucro dela sairia de 2,22 para 2,12. 2,12 dividido por 2,88, que agora é o custo dela, ela iria ter um lucro de 73. Deu mais de 8%. Por quê? Porque a gente não está pegando os 2% do custo inicial. A gente está pegando os 2% do preço de venda, que é 80% maior a diferença deles. Ou seja, os 2% potencializa. Então, Rafa, o custo da maquininha tem que prestar bastante atenção, porque ele vai interferir diretamente no seu lucro. Exatamente. Ou seja, a maquininha vai morder um pedaço do sanduíche. Por outro lado, hoje ninguém vive mais sem maquininha. E é até uma dificuldade, ela estava vendendo pouco sanduíche porque o pessoal não carrega dinheiro. Eu mesmo sou um cara que Somos às vezes dois, então. às vezes eu passo apertado, vou no estacionamento, não tem dinheiro para pagar, não tem dinheiro em espécie para pagar o estacionamento e o cara não aceita a maquininha. Não aceita cartão. Já tive problema com isso também. Bom, a precificação, a base do que a gente queria te mostrar para a precificação é justamente isso, é você calcular o quanto você gasta para produzir e o preço que você gasta para vender e se saber se essa diferença é suficiente para o seu negócio. A gente não está aqui para falar se 80% é um preço, uma margem boa para você precificar, se é 50%, porque cada produto, cada estratégia, cada serviço é uma situação diferente. Tem certos tipos de mercado que 2% é excelente, porque vende milhões, movimenta milhões e qualquer 2% é uma rentabilidade boa. Agora tem coisa que não. Nesse caso aqui, por exemplo, são produtos, são alimentos, é um outro mercado, vende quantidade baixa. Então, se não tem uma regra, mas a regra é o seguinte, você não pode precificar com preço de igual ou bem próximo do que você gasta para fazer. Tem que fazer Isso é um conceito básico, para qualquer tipo de serviço. Bom, eu espero que isso tenha te ajudado a clarear um pouco as ideias. A gente fez esse exemplo aqui em cima de um sanduíche, mas você poderia fazer de qualquer coisa que você produz ou de um serviço, só que no caso do serviço aí é um pouquinho mais complicado, né? Podemos fazer um vídeo também para mostrar como se pode ser feito o custo de um serviço, que realmente é mais complexo, mas também tem as suas variáveis para ser feito, né? Porque no caso do serviço, aí você tem que calcular a hora homem, né? Exatamente. Quanto que você vai gastar, quanto de tempo que você gasta, quanto que, se você tem salário, o seu funcionário tem salário, quanto que é o salário dele, quantas horas que ele trabalha, quantas horas efetivas ele consegue produzir, porque a gente sabe que o funcionário, ele trabalha 8 horas, mas ele não consegue produzir aquelas 8 horas ininterruptas. O cara tem que parar ali para ir ao banheiro, sim, tomar um café, então você tem que pegar o que ele consegue, aí volta na base de dados. Vamos pegar o caso de um pedreiro. Um pedreiro, ele faz em 1 hora uma parede de 20 metros quadrados. Mas ao longo do dia, será que ele consegue manter essa produtividade de 20 metros quadrados
ao longo do dia inteiro? Não, aí você tem que fazer a sua base de dados, coletar essas informações para saber qual que é a média de produtividade dele. Serviço é como a gente falou, é um pouquinho mais complicado de calcular o valor do serviço, mas tem jeito e tem que ser calculado, porque tem muita gente, prestador de serviço, que não calcula, chuta lá o preço e para pegar o serviço. Para pegar o serviço, mas está pagando para trabalhar e aí as contas não fecham no final do mês. E aproveitando que você falou em questão da precificação de serviço, eu lembrei de um detalhe aqui importante. No caso da sua amiga sanduíche natural, ela, né, imagina que deve fazer na casa dela, não tem nenhum custo, vamos dizer assim, extra, fixo. Porque se a gente falar de uma... Lógico, estamos trabalhando aqui para trazer para você que é um microempreendedor mesmo, que trabalha na sua casa, que às vezes tem um serviço paralelo e não tem nada fixo, não tem realmente uma empresa montada. Mas se ela se ela usa alguma cozinha, por exemplo, se ela aluga alguma cozinha para poder fazer, às vezes ela não faz em casa, não tem as ferramentas necessárias, se ela aluga uma cozinha, se ela paga um ajudante, qualquer coisa, qualquer custo que entra, que ela precisa de pagar no final do mês, se é uma energia, se é um aluguel, por exemplo, tem que entrar no custo do produto. Ele vai ser somado, a gente adicionado. pega e faz um rateio conforme a quantidade que ela vende. Isso aí a gente vai saber, de novo, com a base de dados, saber a quantidade que ela vendeu durante o mês, para saber o custo para ver como é que vamos fazer o rateio desse produto, desse custo fixo no meio dos produtos. Então, assim, aí, cara, são muitos detalhes, mas a gente pode fazer até depois um videozinho menor com um exemplo, trazendo um custo fixo para ver como é que a gente faz um rateio. Se você não assistiu o vídeo que ele fala de base de dados, ele dá o conceito de base de dados. Aí você vai entender do que ele está falando. E base de dados é uma anotação de tudo que você faz. Coloca lá no papel, hoje eu vendi tantos sanduíches, amanhã ele vende tantos sanduíches. E vai anotando isso para você ter um controle. Aí você vai conseguir gerar gráficos, saber onde você vende mais, onde você vende menos, qual que é a sua média de sanduíche que você tem que produzir, não é isso? Exatamente. Olha, eu aprendi direitinho. Sinal que comunicamos bem a informação. Mas é isso aí, a questão da base de dados hoje não tem como a gente sobreviver sem base de dados. Os dados estão na nossa vida o dia inteiro. A gente que não vê. Só que quer um exemplo maior que o Google? O Google é uma empresa que só trabalha com dados. E ele foi pautado inteira, a empresa inteira em dados. Exatamente. Então, quem souber usar bem essa ferramenta, aprender a usar bem essa ferramenta, vai conseguir aí ter um direcionamento melhor para o seu negócio. Certinho. Bom, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo. Se você ficou com dúvidas ou tem sugestão para um próximo assunto, deixa aqui embaixo. Se tiver crítica também, pode colocar aqui embaixo. Como dizia, né, Renato? Desce o porrete. Fale mal, fale bem, mas fale da gente. Não, mas tem que falar bem, né? E se inscreva no nosso canal, ative as notificações, nos siga nas redes sociais. E é isso. Esperamos você no próximo vídeo. Tchau!